Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil, emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Como este é o último programa do ano, preparamos uma bancada de especialistas em diferentes assuntos que atuarão não só como entrevistadores, mas também como debatedores. São eles: Glenda Mesaroba, cientista política; Carlos Guilherme Mota, historiador, professor do Mackenzie e professor emérito da USP; Fernando Rodrigues, colunista e repórter do jornal Folha de São Paulo, em Brasília; Ferrez, escritor, autor de, entre outros livros, de Capão Pecado e Deus Foi Almoçar; e Paul Singer, economista e secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Como sempre, contaremos com as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Como o programa de hoje não está sendo transmitido ao vivo, não teremos nenhuma interação com os telespectadores e nem a participação dos tuiteiros convidados. Professor Chico de Oliveira, muito obrigado, antes de mais nada, pela aceitação do convite. Hoje nós vamos fazer um Roda Viva com um formato um pouco diferente. Como é o último do ano e nós vamos fazer um balanço de 2013, os nossos convidados, que são todos eles, todos já foram entrevistados aqui no Roda Viva ou têm bagagem suficiente para logo estarem no centro da roda. Eu vou pedir que todos também comentem as perguntas que serão feitas ao professor Chico de Oliveira, que abordem os assuntos que quiserem, dando a sua opinião, mas, evidentemente, sempre encaminhem alguma pergunta ao nosso convidado no centro da roda. Então, eu vou começar com uma pergunta que depois eu quero que vocês também respondam antes de fazer a pergunta de cada um ao professor Chico de Oliveira. Professor, eu queria saber se o ano de 2013 será lembrado como o ano das manifestações de rua, o ano em que alguns condenados no julgamento do Mensalão foram para a cadeia, ou por qualquer outro assunto. Será lembrado pela morte de Nelson Mandela. Pela morte de Nelson Mandela. Por quê, professor? Porque é o que fica de uma vida exemplar, enquanto que os outros assuntos, eles tendem a ser comidos pelo tempo e pela banalidade do mal, como diria Hannah Arendt. O senhor é um homem que analisa de maneira bastante crítica todos os personagens do mundo político, né? O senhor faz alguma restrição ao Nelson Mandela ou não? Para dizer a verdade, aprendi durante os últimos dias algumas questões que seus críticos apontavam. Não entendo que isso tenha o tamanho de desfazer a contribuição de Mandela à humanidade. Continuo mandelista. Perfeito. Fernando Rodrigues, eu queria que você respondesse a pergunta e, em seguida, perguntasse o que quiser ao professor. Acho que o professor está certo. No plano internacional, certamente a morte de Nelson Mandela vai marcar o ano de 2013, que está acabando agora. E ele, de fato, era um ser humano, tinha lá seus defeitos, nós sabemos, abraçou pessoas que talvez não devesse ter abraçado ao longo da sua carreira, mas o legado que ele deixa de tolerância, que me parece ser a palavra-chave no século XXI, com as civilizações se aproximando cada vez mais, não é? Então, esse legado de tolerância, de construção de consensos é importantíssimo e no plano internacional é Mandela. Já no Brasil... Não, no Brasil eu acho que as manifestações de junho ainda vão ser muito comentadas, até porque nesse ano que vai começar agora,
A grande dúvida é se elas vão se repetir ou não. Eu acho que as manifestações de junho deixam uma marca muito forte em 2013. Perfeito. Agora, sua pergunta ao professor. Professor, acho que, exceto as ditaduras no Brasil, nunca um grupo político ficou 11 anos como está o PT no governo federal no momento no Brasil. O mesmo grupo. Que efeito tem isso para a democracia brasileira? Eu acho que o PT deu uma grande contribuição à democracia brasileira. E pela primeira vez, no Brasil, uma real alternância de poder configurou-se com o PT. Mas, infelizmente, essa contribuição está sendo comida pelo próprio PT. O ano não pode ficar marcado na história como um ano do PT, a meu modo de ver. É uma espécie de ele comeu o que havia. A longevidade do partido no poder, 11 anos agora completados em 2013, é mérito mais do PT, incompetência das forças de oposição ao PT, ou as duas coisas? Eu acho que não é nem mérito do PT, nem incompetência das oposições. Em geral, na verdade, o que existe é uma amálgama entre a mediocridade do PT e a mediocridade das oposições. Recentemente estou lendo um livro sobre Carlos Lacerda, que foi um direitista marcante na história brasileira, né? Com todas as ressalvas que se faça, o período atual não tem nada parecido. Tem nada realmente decisivo para o Brasil que esteja na pauta das discussões entre governo e oposição. O que o senhor diz é que o Carlos Lacerda era um oposicionista competente, como oposicionista. Competente. Competente. Se essa é a palavra, eu não gosto muito da palavra, mas, de fato... sabia fazer oposição. Sabia fazer, e fazia com convicção. Glenda, o teu comentário e a pergunta. Boa noite, professor. Eu concordo também, eu acho que 2013 vai ficar marcado como o ano em que Nelson Mandela se foi, né? Exemplo de dignidade e de alguém que soube transitar de alguma esfera da violência para o diálogo, né? Tinha essa capacidade de dialogar. Para mim, o ano, então, vai ser marcado por isso, e como alguém que trabalha com direitos humanos, vai ser marcado também, no caso do Brasil, por esse esforço de revisitar o legado da ditadura militar, essa questão da exumação do Jango, o novo atestado de óbito do Herzog, quer dizer, essa obrigação que o Estado tem em lidar com esse legado, acho que isso vai ficar bastante marcado. Agora, há uma ambiguidade, porque esse ano também a gente viu, ficou muito claro que ainda continuam práticas daquela época, a gente sabe, a tortura continua, mas também os desaparecimentos forçados, como o caso do Amarildo e outros tantos casos que a imprensa noticiou recentemente. Então, eu acho que isso são avanços e retrocessos que acontecem ao mesmo tempo no campo dos direitos humanos. Voltando ao Mandela, e a questão que eu gostaria de formular ao senhor, numa entrevista algum tempo atrás, o senhor escreveu, depois de assistir um filme sobre a África do Sul, Infância Roubada, o senhor disse que a África do Sul, exatamente através de um mito, que é Mandela, derrotou o apartheid. Aí o senhor perguntava, para quê? Para as enormes favelas da África do Sul. E o senhor dizia que Johannesburgo é um horror, né? E o senhor dizia, então, que a África do Sul adotou a política neoliberal mais ortodoxa possível e acabou sendo derrotada pelo neoliberalismo. Então, se derrotou o apartheid para servir os senhores do apartheid. Aí haveria uma crítica sua em relação ao papel do Mandela? Sim, não recuso. A crítica vai nessa direção. Alguém que derrotou o apartheid rendeu-se ao neoliberalismo. Uma comparação que pode ser feita com propriedade, eu acho, na minha visão, entre Brasil
e África do Sul. Os dois, depois, o Brasil não derrotou um apartheid, sejamos prudentes em certas afirmações, mas derrotamos um regime militar, não é? Coisa que não existia na África do Sul, um regime militar, que não foi fácil, custou muito aos brasileiros. Falar no Brasil é um pouco abstrato, custou muito aos brasileiros. Sem fazer nenhuma propaganda, aqui existem pessoas que foram vítimas da ditadura brasileira. Entre elas, o professor Paul Singer, que me honra em estar aqui como interlocutor e debatedor. De modo que, saindo de um regime como o brasileiro e a África do Sul saindo do apartheid, a lástima é que se renderam ao neoliberalismo. Mas o senhor não está sendo muito duro com o Mandela? O senhor não seria talvez uma questão de matizar um pouco? O senhor acha que ele se rendeu a essa lógica ou ele foi sugado por uma lógica que é um pouco mais difícil de... O senhor acha que ele tinha condições reais de superar isso plenamente? Nós exigimos muito dos heróis. Pois é. Essa é a questão. Não é? Para nós, um tipo como Mandela talvez pudesse fazer tudo. Não é verdade. Quando você cai em si, é evidente que ele não tinha condições sequer de derrotar o capitalismo na própria África do Sul. Mas eu prefiro exigir muito dos heróis. Ferrez, na sua opinião, o que mais marcou 2013 e depois a pergunta ao professor? Bom, boa tarde. Na minha opinião, e na opinião de pessoas que servem o lanche, que fazem a limpeza, que servem a segurança da elite, eu acho que ficou uma frase marcante nesse ano, e a frase foi do Douglas: por que você atirou em mim? Perguntando para o policial militar que atirou gratuitamente nele. Então, acho que essa frase de um menino de 17 anos... Até para, como algumas pessoas, alguns telespectadores ignoram o episódio, eu queria que você resumisse o que aconteceu. Então, aconteceu esse incidente, o Douglas estava, um rapaz de 17 anos, e a polícia foi abordar ele, o policial atirou gratuitamente nele, e ele chegou a perguntar ao policial antes de morrer por que você atirou em mim, porque ele não tinha noção nenhuma por que o policial estava atirando nele. Então, mais um incidente que não chamou tanto a atenção do país como deveria chamar, porque foi, dessa vez, numa rua de periferia, não foi numa rua central, não foi no lugar, não foi um filho de um diplomata. Então, repercutiu menos que um olho roxo de um jornalista, entendeu? Mas é uma frase que eu acho que ficou marcada para muita gente de periferia que se sente inseguro com a atual política e a atual segurança que exerce a cidade de São Paulo. Acho que essa é a frase que vai ficar para a gente. Agora, a pergunta é assim: o país está vivendo uma coisa muito estranha, que é um cafezinho a 5,50, um carro com imposto acima de 40% com relação a outros países, tudo subindo, condomínio, uma pessoa dentro de uma favela pagando R$80 na conta de luz, né? Então, a gente está vivendo uma bolha. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome dessa ilusão que se tem de grandiosidade que só se reverte na hora da gente pagar a conta? O nome disso você já disse, é capitalismo. Quer dizer, nós chegamos muito tarde ao capitalismo, até mesmo porque fomos colônia. Só herdamos do capitalismo aquilo que ele tem de pior. O capitalismo, leamos o manifesto do Partido Comunista, trazia em si, por derrotar um regime feudal, trazia em si algo muito importante, uma abertura para a novidade, uma abertura. Isto foi perdido nas colônias. As colônias já nasceram sob o tacão da opressão e da injustiça. O Brasil não soube ou não pôde reverter essa situação. Nós chegamos muito tarde e carregamos todos os estigmas desse regime, sem o seu conteúdo civilizador, que nos países ocidentais mais desenvolvidos ficou presente. Carlos Guilherme Mota. Aliás, se vocês acharem que a pergunta não foi completamente respondida ou quiserem replicar, fiquem à vontade.
Carlos Guilherme. Minha alegria estar com Chico de Oliveira, que é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, homem público, intelectual público, desde a Sudene, ao lado do Celso Furtado. Nós, aqui da periferia do Nordeste de São Paulo, acompanhamos vocês como aquela referência tão importante. E como colega, professor universitário, crítico, o que não é tão comum na universidade, que depois eu gostaria de debater, levantar problemas com você. Eu concordo integralmente com essa escolha do Mandela como referência, mas também com a possibilidade de reflexo ou reverberação aqui no Brasil, porque o Mandela, preso, ele tem uma lição para o Brasil, ficou na história dele, na biografia, o que ele falava quando estava preso nos 27 anos, aos seus companheiros presos. Ele passava a mensagem: leiam, formem-se, é preciso que nós nos formemos para um dia tomar o país. Eu não estou convencido que essa lição tenha sido dada em nosso país ainda, não é? Eu acho que essa lição fica, e concordo muito com essa lembrança do Mandela. A minha pergunta tem a ver com um Roda Viva, do Florestan Fernandes. Nós estamos comemorando quase 30 anos daquela última entrevista do professor Florestan Fernandes aqui, e vale a pena ser revista, de uma atualidade total. Ótima ideia. Por quê? Porque ele fala que o modelo está fechado, há um modelo autocrático burguês, e que ele não abre fácil, está fechadíssimo. E fala de várias outras coisas daquela entrevista, por exemplo, no financiamento das campanhas. Ele já é crítico em relação àquela problemática de financiamento das campanhas, que depois foi se desdobrando até este ano, não é? Com a questão uma coisa mais ampla do que financiamento de campanha, das mensalões. Então ele fala desse modelo autocrático burguês. A entrevista, desculpe, foi em 1994. 1994. E ele já estava até doente e tal. Foi a última entrevista dele, possivelmente, em vida. E o fato é o seguinte, que me chamou muito a atenção, e você conheceu o Florestan, cultiva as obras dele, esse modelo autocrático, a impressão que eu tenho com essa relativa aparência de abertura e tal, eu acho que tem muito também de maquiagem. Eu acho que o modelo está em pleno funcionamento. Claro que aqui e ali tem o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem uma coisa, tem a Polícia a Polícia Federal, tem o Ministério Público, tem umas respirações assim, mas o modelão está aí. É isso que eu queria saber. Você está de acordo com isso? E a outra questão é a questão dos estadistas. O que está marcando para mim esse ano é a falta de estadistas. Mais uma vez, e no ano anterior. O que acontece que nesse país parece que não emerge estadista. Eu ouvi o discurso exatamente a propósito de Mandela, o discurso da presidente Dilma. Eu achei triste, pobre, fraco, maldito. Então, veja, o que está acontecendo, aonde foi? Enfim, Chico, essa é uma das questões que eu gostaria de levantar. O modelão. Acho que sem nenhum reducionismo vulgar, acho que o modelão produz seus pseudo-estadistas. É essa sensação que no Brasil é incrivelmente forte, essa sensação de que tudo está bem. É uma coisa assustadora. Não é? Certamente não vai dar em coisa pior. Aí, como diria Mário de Andrade, o caráter macunaímico talvez ajude a não dar em nada pior. Mas já deu. Deixemos esse otimismo brasileiro, quase inato, de lado. Já deu. Quer dizer, não precisa mais mostrar que somos capazes de crueldade. Já deu. Isso aí não produz estadistas. Não tem grandeza. É uma coisa miúda. E, de fato, não dá direção ao país. Mesmo que se louve as qualidades do Lula, por exemplo, o Lula
é de uma mediocridade espantosa. Vamos deixar desse oba-oba. Qual é a direção que sai daí? A direção do Bolsa Família é muito pouco, gente, é muito pouco. Bolsa Família já fazemos todos nós, todos os dias, cotidianamente. Se chega à sua casa uma pessoa com necessidade, você dá a ele uma Bolsa Família. Não é? E precisa mais. Por isso que precisa exigir mais dos heróis. Esses que estão na nossa mente, que estão no cotidiano, é preciso exigir mais deles. Mas então Lula é um herói para o senhor? Não, eu disse o contrário. Para mim, ele não é um herói. Ele pegou uma onda, aliás, muito mau caráter, porque, de fato, para o sistema capitalista, que é uma expressão também vaga, não é? Quem repôs o país nos trilhos foi Fernando Henrique. E ponto. Quer dizer, gostemos ou não, quer dizer, ali, naquele caminho, o país dará certo. Agora, este é o caminho. Eu lamento muito, no caso, especificamente, de Fernando Henrique, que ele tenha perdido, deixado passar a grande oportunidade de, digamos, dar outra diretriz para o Brasil. Lamento muito, até porque eu conheço bastante bem, junto com o Paulo, trabalhamos junto no Centro de Pesquisa, no SEBRAP, e que foi uma experiência interessantíssima. Não tenho nada para retificar. Ali, a meu modo de ver, ele deixou passar Ou seja, oportunidade. A resposta à pergunta sobre o que marcou 2013 e depois a pergunta ao professor Chico de Oliveira. Bem, meu palpite é que, pelo menos no Brasil, não vou falar sobre o mundo, Brasil. É difícil, mas eu acho que o 2013 vai constar nos livros de história brasileira será o processo do Mensalão. Porque é o primeiro grande processo político contemporâneo, pelo menos que eu consegui viver. E ele é um processo inteiramente político. De jurídico, ele tem meramente uma má aparência. Eu não estou discutindo se os acusados eram culpados ou não eram culpados. Então, por que o senhor considera político, professor? Porque a acusação que o tribunal formulou como sua verdade é totalmente mentiroso. Eu não tenho a menor dúvida que o Jefferson inventou o que ele falou na entrevista à Folha. Isso é na cabeça dele. Eu não estou, em nenhum momento, convencido que houvesse um pagamento mensal aos deputados do PT para eles votarem nos projetos do governo. Aquilo foi efetivamente uma distribuição de dinheiro, provavelmente ilegal até um certo momento, para uma campanha eleitoral que ia começar, era a campanha municipal. Essa é a minha completa convicção. Agora, eles aceitaram a denúncia do Jefferson como se fosse verdadeira do A até Z. E esta versão não pega, e de fato não há prova nenhuma. Tanto assim que os que foram pagos para votar, entre aspas, porque não foram, ninguém teve que devolver um tostão. Se fosse dinheiro público ilegalmente sorripiado para convencer as pessoas a votar não sei bem o quê, o óbvio seria que tivesse que devolver. Na verdade, não há nem prova de desvio de dinheiro público e muito menos de mensalão. O senhor acha que eles estão presos injustamente, os presos? Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que eles estão presos porque são do PT. Mas e os outros que não são do PT? Foram, de alguma maneira, da base do PT, imagino eu, mas há que perguntar aos próprios juízes. Então, sua pergunta ao professor. Chico, eu acho que é um paralelo entre o Mandela e o Lula,
que para mim está cheio de ensinamentos, eu não sei se você concorda, mas os dois fizeram mais ou menos a mesma coisa, ou seja, Mandela primeiro, em 1995, recebe a África do Sul, o governo da África do Sul, e está diante de um dilema. Quer dizer, ele foi eleito pelo Congresso Africano, que era um partido de esquerda. Não era exatamente como o PT, nem poderia ser, mas inclusive o Partido Comunista Sul-Africano fazia parte do Congresso. E se esperaria que ele fizesse transformações sociais, etc., na direção de, no mínimo, cor-de-rosa latino-americana. Não fez. Ele realmente manteve os que dominavam a política econômica da África do Sul. E, mais do que isso, ele proclamou de que todos os, vamos dizer, dogmas do neoliberalismo estavam sendo levados às últimas consequências pelo governo dele. Isso era uma bandeira para ele. Nós estamos a favor da globalização, do livre comércio, etc, etc, etc. A transformação que eu percebo que foi feita foi acabar com o apartheid. Ou seja, agora há uma burguesia negra na África do Sul como não havia, nem podia haver antes. Agora, as diferenças econômicas e assim por diante não são tão diferentes. Eu não consegui acompanhar o processo sul-africano para poder afirmar isso, mas eu tenho a impressão que a principal mudança é o fim do racismo e, portanto, um capitalismo, vamos dizer assim, mais democrático do que havia antes, muito mais. Mas, sem dúvida, capitalismo. Percebeu? E Lula fez alguma coisa, eu diria, muito semelhante no Brasil. O PT era para fazer outra coisa no governo quando Lula foi eleito. E a enorme emoção popular, a meu ver, é uma prova de uma expectativa que acabou não se realizando desse jeito. Então, eu vejo um certo paralelismo. Quer dizer, só não quero me estender demais, mas a minha conclusão, não sei se você concorda, é de que você assumir o governo de um país capitalista e querer governar esse país contra a classe dominante é impossível. Você pode expropriar e fazer com que ela deixe de ser dominante. Mas se você não expropriar, se você deixar a burguesia com o poder econômico inteiro à sua mão, não tem jeito, você tem que chegar de alguma maneira a um modus vivendi com ela. Eu acho que isso vale tanto para a África do Sul como vale para o Brasil. Esse é o meu paralelo. Você gostaria muito de ouvir a tua opinião. Eu discordo. Se isso fosse impossível, os países da Europa Ocidental não teriam criado a social-democracia. A social-democracia? O PT estava vocacionado para o que a gente podia dizer um modo social-democrata. Não é? Ele ficou aquém disso. A Europa não ficou. Se a gente olhasse a Europa nos anos 40, o derrotismo seria justificado. Eles fizeram transformações importantes, não é? Sob o regime capitalista. Na verdade, eles recriaram o sistema capitalista, coisa que o Brasil não fez, nem a África do Sul. Estou de acordo com o seu paralelismo, porque nenhum dos dois fez. Seria impossível, muito difícil, eu acho. E isso, quando a gente exige dos heróis, tem que levar em conta, né? Sair de uma situação colonial para fazer uma transformação no sistema, talvez fosse uma tarefa muito mais árdua, muito mais difícil e talvez escorregasse de vez em quando para a violência do que o processo na Europa Ocidental. Mas, se ficarmos na impossibilidade, a minha profissão acaba. Eu sou como sociólogo, como alguém que estuda a sociedade e espera
aí já de um ponto de vista ideológico, espera encontrar nela as brechas para transformações importantes. Não são transformações de perfume, são transformações importantes. A Europa Ocidental conseguiu fazer. Conseguiu fazer, sabemos a que custo. Né? Tivemos 2 guerras mundiais, com a Europa como centro do conflito, tivemos um regime nazista pesadíssimo, que é incomparável com qualquer coisa que a periferia tenha experimentado, e com isso eles conseguiram transformar a Europa e o mundo. Bem, Posso... um minuto só, professora. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a entrevista, debate com o professor Chico de Oliveira. E aí volta a palavra para o Pocinho. Obrigado. Até já. Estamos de volta com o último Roda Viva do ano, que apresenta a entrevista-debate com o sociólogo Chico de Oliveira. Nós terminamos o primeiro bloco com o Paul Singer querendo fazer uma tréplica. É isso? Por favor. Eu estava lembrando, depois que você passou alguns anos na França, lembra? Você trouxe um novo conceito para o nosso debate, que foi um bocado importante e continua sendo, a meu ver, importante, que é o modo de produção social-democrata. Você mostrou, a meu ver, a todos nós, que o conjunto de transformações que o keynesianismo, a social-democracia e também os partidos comunistas que participavam de governos de esquerda acabaram instaurando, desde o Roosevelt nos Estados Unidos até a Europa Ocidental, democrática e assim por diante. Eu acho que foi uma coisa importante que você nos trouxe. Agora, falta explicar por que esses mesmos partidos eleitos, mais recentemente, desfizeram o que fizeram antes. Esse modo social-democrático ficou para a história. Não há mais, não há na Inglaterra, não há na Holanda, não há na Alemanha, nenhum desses lugares. O neoliberalismo tomou seu espaço e os partidos social-democratas, todos, espanhol, português, etc., etc., se amoldaram a isso. Tanto assim que foram derrotados depois que fizeram o que deles se exigia. Chico. Isso tudo, a meu ver, mereceria um aprofundamento. Era só isso que eu quis dizer. Algum comentário, Chico? Não, eu gostaria de comentar, ainda que brevemente, eu não sou tão pessimista quanto você. Acho que não. Acho que os partidos social-democratas não cederam tudo. Pelo menos, eu não tenho informação mais acabada, mas pelo menos pelo que eu li na imprensa. E depois eu gostaria de retificar uma coisa. E isso é em discordância com você. Não julguemos o mundo ocidental por Portugal e Espanha. É muito pouco. Eu prefiro julgar pelos avanços que foram construídos em outros países da Europa Ocidental, que tem alguma regressão, sem dúvida nenhuma. A gestão Tony Blair é desastrosa. E é desastrosa no sentido que eu e você estamos dando as transformações que ocorreram na Europa. Mas não virou terra arrasada. Aí eu... Professor, o senhor falou já que considera o fato mais importante de 2013 a morte do Nelson Mandela pela figura que ele representou no mundo todo, inclusive no Brasil. Mas eu queria ouvi-lo sobre o mensalão. Queria saber se o senhor também acha que o mensalão não existiu
E também qual foi a importância, na sua opinião, das manifestações de rua de 2013? Eu acho que o mensalão existiu, não com essa configuração, né? Isso é uma construção do Roberto Jefferson, que é, na verdade, acho que as empresas... Mas houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, né? Passou a ser encampado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, mas não, certamente não foi uma coisa tão organizada. E eu acho que existiu. E um tema que faz parte da cultura política corrupta brasileira, né? Que é um legado da nossa situação depois de colônia. Não que os portugueses fossem mais corruptos do que os brasileiros, mas uma certa largueza é uma herança colonial. Então, eu não acho que tenha sido uma coisa tão organizada como parece as imagens do Roberto Jefferson, mas certamente houve algo muito grave. E sobre as manifestações? Sobre as manifestações, eu não ponho tanta fé. Não por um velho ceticismo de quem já navegou muito. No começo o senhor viu com mais entusiasmo? Não vi, não. Não vi, não. Eu vi com entusiasmo de que a sociedade brasileira mostrava que ainda era capaz de revoltar-se. Isso eu acho extremamente positivo. É o que eu tiro das manifestações de junho. Mas elas não necessariamente desenham uma projeção de ação por parte da sociedade. Não necessariamente. Quer dizer, para quem está acostumado a estudar a sociedade, a gente sabe que isso são ciclos, vão e voltam, não como as ondas do mar, mas depende muito como a palavra mágica da esquerda, da correlação de forças que, no momento, impede ou propicia manifestações de rua. Elas não são nada espontâneas nem autônomas. Quem acreditar nisso, elas são manifestações muito organizadas, mas não ao ponto do que Roberto Jefferson descreveu. Aquilo é uma construção dele, né? Tomando dados reais de que acabou preso também, né? Que acabou preso, né? Ele vai pagar caro essa construção, né? Bom, os integrantes da mesa estão convidados a participar. Ferrez, aos olhos da periferia, como é que isso é visto? Bom, primeiro que as manifestações elas não tiveram o engordamento da periferia. A periferia não participou. Não. De fato, 1% da periferia participou, porque se participasse mesmo, aí ia ser milhões de pessoas, não ia ser 100 mil pessoas, 150 mil. Então, a periferia não aderiu porque ela está muito preocupada com o salário, em receber, está preocupada no dia a dia. Se o cara faltar no trabalho 2 dias para a manifestação, ele perde o emprego. Aí ele vai ter que se manifestar de outra forma. Então, a periferia não engordou isso ainda. Mas eu acho engraçado nas manifestações que tem uma crítica, que as pessoas querem uma solução. Mas isso deu no quê? Vai dar no quê? Não se dá escola digna, não se dá saúde digna, não se dá um aparato psicológico digno para o cara ter um senso crítico, né? Porque não se trabalha a literatura, não se trabalha a arte na cabeça da pessoa, e quer que ele saia para a rua já com a solução. Um país que não reivindica nada, quando vai reivindicar, ainda tem que dar solução para os intelectuais. Fala, está aqui, a gente estudou, somos universitários, somos pessoas desempregadas, somos pessoas que estão catando lixo na rua, mas a gente tem uma solução para o país. Aí eu acho que é querer demais. Mas eu acho que ela veio no momento propício, ela foi sem encabeçamento mesmo, não teve dirigente, todo mundo saiu mesmo, engordou a massa e foi indo. E eu acho que teve, sim, ela está tendo causas até hoje. Se importaram o médico, trouxeram o médico de longe, sabe? Então, todo mundo está pensando numa forma crítica. Você pega um motorista de táxi, um motorista de ônibus, qualquer um, ele está sempre questionando, você mexe com livro? Você tem que pôr aí que os caras estão proibindo a gente andar na faixa. Então, isso causou um revertério no país
que eu acho que vai ser entendido ainda. E acho até, Ferrez, que de alguma forma eles apresentaram a solução, sim. Eles querem a coisa padrão FIFA. Eles querem, isso, padrão FIFA. E essa coisa também, assim, eu acho que o PT, muitas vezes, ele é amaldiçoado e crucificado por coisas que fez também, sabe? Tipo, ele fez o Bolsa Família. Eu discordo, desculpa discordar, mas... Bolsa Família não foi o PT, foi Fernando Henrique. Mas o trabalho de embasamento social... Não vem que não tem... Eu não vi o Fernando Henrique causando nada do furor da Bolsa Família, não vi distribuindo cartão. Ele pode ter dado a ideia que ele é o mestre das ideias. Não, dado ideia não. Ele começou, aliás, derivando de uma proposta e de uma ação que o Cristóvão Buarque havia feito no governo de Brasília. E tinha essa proporção? Teve a proporção? Ou não, começou pequeno? Brasília não é o Brasil, né? Não, então, ele fez em Brasília. Fez em Brasília o Cristóvão Buarque. Daí é que o Fernando Henrique aproveitou, fez bem, né, e deu sequência. O Bolsa Família, portanto, não foi criado pelo Então, PT. quem alavancou foi o PT depois? Passando isso para o país todo? Foi o PT. Tá bom, então o pai da criança foi o Fernando Henrique, mas quem alavancou foi o PT? Não estou com os pais de criança. Eu estou preocupado com a mania que os petistas têm de reinventar o mundo a cada rodada. Então, na verdade, a Bolsa Ruim criticou, a Bolsa Família só falou que é uma coisa que não é positiva. Então, também isso não é malefício do PT, não foi o PT que criou essa coisa negativa. Que coisa negativa? A Bolsa Família. O senhor acabou de falar que para que Bolsa falou Família... que é negativo. Não, o senhor falou que você que está botando na minha boca coisa que eu não disse. Dentro da possibilidade que o senhor falou, a pessoa pode bater na porta da outra e a outra daria uma Bolsa Família, que não precisaria ter. Não, senhor, você entendeu mal, desculpe, você entendeu mal. Qual que é o exemplo? Estou dizendo que, de alguma maneira, na tradição do povo brasileiro, esse gesto já é mais comum do que se pensa. O Estado, felizmente, tomou esse modelo e fez o Bolsa Família. Mas, duas correções. Não foi o Fernando Henrique que inventou, foi o Cristóvão Buarque no governo de Brasília, e isso não é demérito de ninguém. Portanto, não sei o que você está... Eu queria me manifestar sobre as manifestações também. Queria me manifestar um pouco também. É o seguinte, eu acho que em perspectiva histórica, se é que... não podemos dizer, nunca antes nesse país houve movimentos desse porte. Né? Já houve final do Estado Novo, para ficar um exemplo, a época das diretas, houve grandes manifestações. Agora, chegar até o Palácio do Planalto, ou como ontem estava lá um indígena, apareceu nos jornais ali, face a face ali, na atitude, né? Isso é novo. Mas eu queria remontar o que essa sociedade está vivendo algo que aí, se me desculpa, mas o PT tirou da conversa as lutas de classes. Isso tirou do texto, inclusive, as lutas de classes, os sociólogos. Eu me lembro das nossas formações e formaturas, que lutas de classe eram o tema. Formação de consciência de classe, a leitura dos clássicos do marxismo, a leitura, quando menos, do Manifesto Comunista. O que retifica ele, porque essa acusação vaga que tem sempre sobre os intelectuais, vindo do movimento da periferia, é falsa. Não, mas primeiro eu não sou do PT, tá? Vou deixar claro aqui que eu não sou é filiado PT, a nenhum não. partido. É falsa. Não. O que Carlos está dizendo. Mas então, importante. é paradoxal que exatamente desse último processo, na última década pelo menos, foi tirada a expressão lutas de classes e foi tirada também qualquer referência ao lumpenproletariado e à lumpenburguesia, coisa que nós aprendíamos quando éramos jovens, elas. Quer dizer, nós éramos jovens e líamos essas coisas todas, e Lucas e a formação de consciência de classe. Então, essas comparações entre, a dúvida que surgiu aqui, entre os movimentos sociais e as classes, e na Europa, é preciso lembrar que lá, primeiro, que lá tinha muito mais história, muito mais lutas de classe explícitas e teorizadas, inclusive por gente do centro, mas da periferia, dos arrabaldes, dos bobudos, lá para... Em suma, esse debate político e ideológico já foi mais sólido. É isso que me choca, a mediocrização, e aí que eu queria entrar também com o silêncio da universidade. Eu não noto a universidade clara, nítida, seja nos bairros melhores, seja nos colégios filé mignon dos jardins, seja nas periferias. Talvez nas periferias. Eu tenho, às vezes, algum som
Mas é só isso. O que me parece que é grave, para comentar as manifestações, é que os diagnósticos não estão... É como eliminaram qualquer olhar sobre... Que classes sociais são essas? Porque existe de tudo ali. Mas os olhares, as lentes para enxergar o social... Mas não seria, Carlos, uma insatisfação generalizada, né? Porque pois mas então aí... Como disse o Ferrez, não chega à periferia, mas você tem uma insatisfação que você não pode limitar. A insatisfação supostamente está lá, com a questão do transporte. Também está insatisfeito. Porque assim, até então a periferia também tinha uma ligação com o PT histórica, assim, o PT chegava, tinha um enraizamento da coisa do social, dos movimentos sociais. Isso foi perdido também. Simplesmente se acabou. Isso eu concordo com o artigo do senhor, que realmente é verdade. A coisa se... E aí a gente ficou, por um lado, abandonado mesmo, porque essa conexão que tinha, até então você conversava com o deputado, com o vereador, que era coligado com o PT, depois acabou. Aí ficou sem vias de fato mesmo. Agora deixa eu colocar uma informação aqui para a roda, para debater. Ótimo. Essa insatisfação que você fala, ela foi já medida por vários institutos aí de pesquisa nos últimos tempos. E aparentemente, professor e colegas aqui do debate, a gente vive um certo paradoxo, não é? Porque todas as pesquisas de opinião que sinalizam para o ano que vem dizem que há uma candidata favorita para ser reeleita, que é a presidente Dilma Rousseff. Todas as pesquisas dizem isso. Pode ser no primeiro, no segundo turno, ela sempre aparece em primeiro lugar. Não obstante, quando indagados a respeito da satisfação que tem ou não sobre a situação atual, 1/3 ou 2/3 ou um pouco mais dos eleitores, no Datafolha são 66%. Dizem que querem mudança. Como é possível conviver esse paradoxo? Por que está acontecendo isso? Se me permite, eu também queria pegar uma carona um pouco nisso. Tem a ver com essa ideia da inclusão pela economia e não pela cidadania? Por exemplo, se a gente vai ao aeroporto, se a gente toma um avião, a luta de classes ela pode ter desaparecido da sua maneira tradicional, mas dentro do avião, na hora de embarcar, em alguma medida, a gente também vê uma luta de classes ali. É curioso, acho que é uma luta de classe talvez pós-moderna. Sim, mas todos os passageiros insatisfeitos com o atraso e com as condições do voo. Sim, a insatisfação sim, e aí eu acho que a insatisfação... Mas o que eu queria dizer, mas há também aqueles passageiros que acham que alguns passageiros não deveriam estar embarcando, ou é nesse sentido a luta de classes, né? Desse desconforto entre as classes. Inclusive a econômica, a executiva e a primeira. Mas... Choque de civilizações. Né? Inclusive na papuda, não é? Eu não sei. Brenda, formula a tua pergunta que estamos chegando ao fim desse bloco. Eu queria só pegar uma carona e pensar um pouco. Isso não tem a ver com essa ideia de inclusão pela economia e não pela cidadania? Essa inclusão pela cidadania é construção teórica. A inclusão se dá primeiro pela economia. E aí não há nenhum economicismo. Quer dizer, o sistema e o Brasil não tem mais fronteiras. Quer dizer, o sistema capitalista é total. Então, a inclusão é pela economia. Isso não é demérito do ponto de vista de cada cidadão, porque é assim mesmo. É a economia que integra. Agora, depois... O problema é saber o que fazemos com essa cidadania que é conquistada pela economia. Quanto à observação do Fernando Rodrigues? A insatisfação, o desejo de mudança e, ao mesmo tempo, o desejo de votar em tudo que está já colocado. Isso só para fazer um comentário sobre isso. É porque nós estamos no finzinho. Um minuto. Finzinho do bloco. É só responder. Tá bem. Depois retomamos. Teremos mais tempo para isso. Isso eu acho que é próprio do momento. Quer dizer, você tem uma sociedade que está sendo esgarçada porque os processos econômicos são muito violentos. Ninguém pense que, eu falei inclusão pela economia, que isso não é violento, é de uma violência extremada. Não é? Então, isso provoca um esgarçamento da sociedade que transforma quase tudo numa guerra de todos contra todos. Mas isso é próprio desse momento.
Não há um paradoxo, então, nesse caso? O senhor acha que é natural acontecer Não, isso? As pessoas dizerem que querem mudar e, ao mesmo tempo, dizerem que pretendem reeleger o atual grupo. Continua, mas tem que mudar. Mas tem que mudar. Então, mas isso não é um paradoxo? Não é. Isso é a forma pela qual você percebe as mudanças, né? Eu posso perceber as mudanças, ele pode perceber de outra perspectiva. Quer dizer, em geral, a sociedade só percebe a mudança pelo conflito. Em geral, ela só percebe pelo conflito. Eu posso ter uma perspectiva mais teórica, mais sociológica, mas a sociedade, como, em geral e nos seus vários setores, vê como sempre como conflito. Então, o senhor não enxerga um curto-circuito vindo por aí? Isso daí, lá na frente, haver um divórcio entre os eleitores e o grupo político que está hoje no poder, por conta desse desejo difuso de mudanças? Não, eu espero que esse desejo difuso de mudanças mude também a política. Mas não vejo... Mas não é certo que vai mudar. Não é certo que vai mudar. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com o sociólogo Chico de Oliveira e a nossa entrevista debate. Estamos de volta para a nossa entrevista, debate com o sociólogo Chico de Oliveira. Eu, de novo, não é perseguição, cortei a palavra do Paul Singer. Por favor, o seu comentário. Eu achei o resultado da pesquisa do Datafolha absolutamente insuficiente, porque aparentemente a pergunta foi feita: eu gostaria que mudasse alguma coisa ou não no governo? Aí é óbvio que 66% disseram que queremos que mude. Mas acho que não, professor, o senhor me permite, eu tenho um dado da pesquisa. Eu imaginaria que seria 99%. Teria que ser um governo absolutamente perfeito para você dizer, não quero que mude nada, tem que ficar do jeito que está. A pergunta é, o que é que eles querem que mude? Pois é, mas se o senhor me permite só, claro. Até interessante isso, porque é um momento rico pelo qual o Brasil passa. Neste ano, no final do ano, agora de 2013, o Datafolha foi ao Brasil inteiro, uma pesquisa muito ampla, quase 5 mil pessoas entrevistadas. E a pergunta era, considerando-se as ações que o atual presidente vem tomando, o atual governo toma, você diria que o próximo presidente deveria tomar ações, na sua maior parte, iguais ou, na sua maior parte, diferentes? Essa era a pergunta. Do que o atual presidente. 66% disseram a maior parte das ações do próximo presidente tem que ser diferentes. Só que essa pergunta ela já foi feita assim, porque ela foi feita também em 2002, no final do governo Fernando Henrique Cardoso. E era um outro momento, evidentemente, era outro governo. E naquela época, o percentual foi 78%. Pode ser 77%, mas era algo assim, 10 pontos a mais do que agora. E naquele ano nós sabemos que aconteceu uma troca de grupo político que estava no poder. Aí é que vem a dúvida. A pergunta foi feita da mesma forma até para tentar fazer uma espécie de comparação entre os dois momentos, que é muito difícil, mas foi isso que foi feito. Não sei se, é claro, vai ser muito difícil perguntar o que vai mudar, mas o fato é que há um desejo difuso entre os eleitores brasileiros a favor de uma mudança. Eu até aproveito, então, e pergunto ao professor Chico de Oliveira, o senhor acha que a presidente Dilma vai se reeleger ou o senhor acha que esse desejo de mudança vai provocar troca de governo? Acho que não. Ela vai se reeleger. O senhor acha que vai se reeleger? Fácil. Professor, Glenda queria fazer uma observação. Há pouco o senhor disse que o fazer do sociólogo é pensar as brechas para transformações importantes, né, transformações sociais. Quais são as brechas hoje que o senhor vislumbra no Brasil para importantes transformações sociais? E aí é que o carro pega. Quando você desce da abstração e pergunta o que, a gente não sabe responder. Nem o senhor? Não, nem eu. O senhor não vê nenhuma brecha importante? Não, eu vejo muitas. Por isso mesmo, é um pouco como o Fernando. São difusas, são sensações difusas. O senhor orientaria um pesquisador a investir em que brecha? Em que área, por exemplo, que o senhor acha que pode? Eu tenho vício sociológico,
Na verdade, acho que o problema está na forma como esse desenvolvimento está afetando, para Carlos não reclamar, as classes sociais e o problema central tende a ser hoje o da distribuição. De renda. De renda. O embalo econômico é suficiente, mas, como eu disse muito antes, o carro que a gente pegou do capitalismo, essas brechas já estavam fechadas. Então, é muito difícil tornar a reabri-las. Agora, num artigo que o senhor... Depois do Ferrez, Tá. está esperando. No artigo que o senhor publicou em 2007, o senhor disse que era necessário ressuscitar a princesa Isabel e Marx, que a primeira era para realizar a nova abolição e o segundo para reformular seus conceitos ainda generosos de mais-valia e exploração. Continua pensando assim? É preciso ressuscitá-los? É preciso o quê? Ressuscitar. Não, isso foi uma metáfora. Uma metáfora. Certo, mas metaforicamente o senhor continua pensando assim? Porque, de fato, não temos que nos surpreender com o saco de maldades que o desenvolvimento capitalista acarreta. O conteúdo civilizatório, que é próprio, senão o manifesto do Partido Comunista não fazia sentido. E o manifesto é um dos documentos mais realistas que existem na literatura política. Não é? Então, o saco de maldades que o capitalismo retardatário, este que se dá na periferia, traz é enorme. Né? Existe força social suficiente para desfazê-lo? A minha dúvida é essa. Eu só queria pegar um gancho no que ela falou, da coisa do avião, da pessoa ser ali intolerante com a outra, né? A gente tem uma ascensão da classe C, que todo mundo sabe, que isso até virou campanha para o partido, né? Até exagerado demais. Mas esse embate, eu acho que está em todo lugar. Eu vou dar um exemplo, que é a Feira Literária de Paraty, que as pessoas agora são saudosistas e falam: eu não vou mais para Paraty, que está muito cheio, está muito popular. Mas não era para todo mundo ler, dividir cultura, informação, né? E aí você vê as pessoas criticando porque está muito cheia. A Bienal, a mesma coisa, porque tem muita criança muito jovem, correndo, mas não é para a criança ter contato com a literatura, entendeu? Então, acho que isso está em todo o âmbito, e as pessoas vão ter que se acostumar com essa nova classe, o jeito que ela é, mais sorridente, menos fechada, né? menos tarja preta. Então, vai ter que se acostumar com essas pessoas e elas estão aí com Agora, esse isso poder. é histórico também, né, Ferrez? Porque isso já acontecia na praia. No Rio de Janeiro, quando o pessoal do morro começou a descer para a praia, parou essa história de praia democrática. Começaram a reclamar de que o Leblon estava ficando mais feio. Isso, é como São Paulo não tem praia, é o shopping. Agora, reclamação, né? Então, pancadão no shopping. Tá? Então, a nossa praia é o shopping. Mas isso é histórico, mas eu acho que agora é mais acentuado. Assim, a coisa pega mais na verga. É mais sabe? visível. É mais visível. E vai ser mais ainda. Porque o volume é muito maior. E aí vem o saco de maldade que eu gostei que ele usou, que é isso mesmo. Né? Vai ter maldade de um lado do outro e isso vai causar embate mesmo. Acho que... Isso vai causar. Carlos eu acho que mas é porque a coisa está em movimento. Dado o tamanho da crise, não tenho tanta certeza que a presidente Dilma possa ser reeleita. A política econômica, essa de Guido Mantega, não falo dessas últimas situações desagradáveis passadas pelo staff dele, mas eu falo da crise. A ditadura fiscal denunciada por... Eu tenho medo de falar de economia perto do nosso mestre e amigo querido Paulo Singer, mas a ditadura fiscal criticada pelo Paulo Rabelo de Castro, com um manifesto, com análise, é assustadora, uma ditadura, como dizia o nosso saudoso o Maurício Stratenberg, não há cidadão no Brasil que há súdito contribuinte, ele falava. Né? E eu acho que essa situação, a máquina continua muito pesada. A questão das estatais, Petrobras, parece que não é essa Brastemp toda, não pode fazer propaganda de máquinas aqui, né? Mas não é essa Brastemp. BNDES com os Ike Batista, eu não posso terminar de comentar uma questão dessa, de uma gravidade nacional e, sobretudo, há um mal-estar social, a malaise, não é, que tinha na véspera da Revolução Francesa e depois. Há um mal-estar social que não é só da... Os restaurantes com os arrastões,
Praias já não são mais aquelas, também Paraty não é mais a mesma, mas as praias também não são os arrastões de praia. Esta burguesia, ou estas burguesias, no plural, e mesmo as pessoas de classe média que podem ir à praia no seu fim de semana para ter uma quebra da rotina, eles começam a criar um mal-estar social que eu me lembro, como historiador, da véspera da Revolução Francesa. Havia essa dicotomia, o Fernando, que você estava dizendo. As pessoas queriam ainda o rei, mas o mal-estar, depois foi preciso. O processo avançou e, quando se viu, os Robespierre, há muitos Robespierre já aqui. A nossa sociedade está mais para Danton, para Mirabeau, monarquistas constitucionais, tucanos, não é? E assim vai. Agora, o processo, quando começa a andar, nós não podemos dizer o que vai ser. Eu acho que não vai ser tão óbvio, até porque o bipartidarismo que estava, PT, PSDB, foi quebrado agora. E mais quebrado ainda com a entrada do PPS de Roberto Freire, que não é desprezível nesse jogo. Eu acho que é tão difícil prever resultado de eleição no Brasil que eu não sei dizer o que vai acontecer no ano que vem. Eu vi o professor Chico de Oliveira falando que acha que Dilma Rousseff vai ganhar, Carlos Guilherme Mota dizendo que é mais difícil. Eu não sei o que vai acontecer. É muito difícil. A gente olha todas as eleições brasileiras um ano antes. Havia tantas dúvidas e pode acontecer qualquer coisa, eu acho. Um exemplo colhido ao acaso. O governador Sérgio Cabral, há um ano, ele era o rei do Rio. Vamos lembrar a primeira... Agora ele está brigando para tentar ser candidato a senador. O senhor não acha que... o senhor acha que não vai acontecer mais nenhuma onda de manifestações daqui para lá? Daqui até a eleição? Isso é difícil dizer. Difícil? É muito difícil. As minhas certezas são poucas. Né? Eu sou obrigado profissionalmente a duvidar de tudo. As minhas certezas são poucas. Entre elas está de que creio que essa eleição está resolvida. Não vejo nas oposições nenhuma capacidade para virar a mesa. Né? Aliás, o velho gaúcho Brizola é que tinha razão. Não só o PT é a esquerda com que a direita sempre sonhou, como a oposição é aquela também com que qualquer governo sonha. Perfeito. Ou seja, agora está com tempo. Suas observações. Carlos Guilherme Mota fez uma crítica política econômica. O senhor discorda? Com muito medo. Não é que eu discordo. Eu acho que tem coisas que precisariam ser colocadas aqui, sem a qual a mudança de política econômica que ocorreu agora com a presidenta Dilma fica aparentemente sem motivos. Quer dizer, o PT foi veementemente contra as privatizações, foi uma luta enorme. Fomos vencidos, nós do PT, tudo foi privatizado, né? Companhias elétricas, telefônicas e tudo mais. E agora a presidenta Dilma está não privatizando, mas concedendo, tentando conceder a capitalistas privados aeroportos, portos, estradas que são monopólicas. É bom lembrar isso, quer dizer, o serviço público deve ser estatal meramente porque, se não for, os usuários são escorchados. E, aliás, as experiências de privatização, que foram enormes agora por causa do neoliberalismo, revelaram no mundo inteiro um aumento substancial dos pedágios, do custo da energia elétrica, enfim, de tudo que você tem que pagar. Os serviços públicos privatizados são muito mais caros. Pode ser até de melhor qualidade, mas são muito caros. Não vai acontecer com as concessões, professor? Eles estão começando a ser disputadas, mas houve um momento em que a burguesia brasileira fez greve, mas não greve de fome, greve de investimentos. O senhor concorda, professor Chico de Oliveira? Queria que o senhor falasse sobre privatização e concessão. Evidentemente, Paul tem razão. Isso
como, por definição, eles são monopólios, né? E a força do governo para fiscalizar, para dar o caminho é muito pouca, está aí, evidentemente. Eu acho que as coisas tendem a piorar nesse sentido. Nós veremos isso daqui a 10 anos, quando a distribuição de renda for novamente mensurada. Não é? Isso, monopólio estatal, que se transfere para monopólio privado, nunca deu certo. E no Brasil, tampouco pode dar certo. Nós temos a tradição, o DNA do desenvolvimento brasileiro é estatal. Essa foi uma conquista. Eu acho que a imprensa devia ser contestada a esse respeito. O DNA brasileiro é estatal porque não podia ser de outra forma. Quer dizer, uma periferia não cria sua própria burguesia. Isso é invenção agora, né, dos tucanos. Antes era invenção da direita, da UDN brasileira. Vamos para mais um breve intervalo e voltaremos já com a entrevista-debate com o sociólogo Chico de Oliveira. Estamos de volta para o último bloco da nossa retrospectiva de 2013, tendo no centro da roda o sociólogo Chico de Oliveira, direto com Fernando Rodrigues, que queria fazer uma pergunta ou uma observação. Uma observação e uma pergunta. Primeiro, uma observação sobre esse nosso desejo irrefreável de prever o futuro, né, sobre eleições. Eu estava lembrando aqui que as duas eleições, talvez mais fáceis, presidenciais pós-ditadura, foram as duas reeleições, e ainda assim em condições difíceis, porque em 98, Fernando Henrique foi reeleito, havia uma crise econômica muito grande, o real estava indo para o brejo, mas ainda assim ele foi reeleito. E em 2006, Lula foi reeleito ainda com um mensalão nas costas. Agora não há mensalão e não há uma crise econômica tão grave como a de 98. Então, de fato, temos uma Copa do Mundo complicada. Exato, tem uma Copa do Mundo. Tem eventos que são imprevisíveis. Agora, esses dois aí, aparentemente, não estão presentes. Então, talvez aí, só para falar sobre esses cenários. Agora, o outro aspecto que eu gostaria de mencionar aqui é que o senhor falou da inclusão, sempre se dá muito pela área econômica, pela economia, pela inclusão econômica. E, de fato, o Bolsa Família, com as críticas que pode ter a ele ou não, ele atinge 40 milhões de brasileiros, aproximadamente. Ele, de fato, incluiu muita gente. E, entre esses brasileiros que recebem o Bolsa Família, a intenção de voto do governo do PT é sempre muito maior, é muito difícil de penetrar. Agora, por outro lado, o discurso do Estado, da defesa do Estado que o PT faz, ele teve uma espinha dorsal nas últimas eleições que foi contra a privatização. Isso daí já não vai mais poder ser usado agora. Não. O senhor acha que essas contradições todas, elas ainda são insuficientes para fragilizar a presidente Dilma? Ou o senhor acha que está tudo no preço para ela se reeleger? E antes de responder, se me permite, eu gostaria só de lembrar um aspecto. A democracia, uma das características da democracia é exatamente da beleza, eu acho, da democracia, é a imprevisibilidade de resultados, então, no jogo eleitoral. Então, também não sei por que a gente fica tão ansioso para querer saber quem vai ganhar, porque o encanto da democracia está nisso, quer dizer, se fosse uma ditadura ou um regime fechado, a gente já saberia o resultado. Só para lembrar um pouco disso, né, que faz parte do jogo esperar. Eu acho que quer dizer, essa oposição, Brizola diria, é a oposição que todo governo gostaria de ter. Ela é tão frágil, tão sem sentido, ela não tem um eixo para junto à população. É mais pela fraqueza das oposições que a minha opinião é
que essa eleição está decidida. Eu concordo. O senhor vai votar em quem, professor? O senhor revela o voto? A provocação é boa, porque eu já estou com 80 anos, passei da obrigação de votar. Não precisa votar necessariamente. Não preciso votar. Mas isso é uma saída fácil, né? Eu vou votar de novo. Todas as vezes eu vou votar. Vai votar? Eu vou votar na Dilma. Embora o senhor diga que ela é uma personagem difícil, coitado, uma personagem trágica. É. O senhor continua pensando tudo isso? Continuo pensando tudo E isso. por que o senhor vota nela, então? Porque o outro lado é pior. É o menos ruim. Ferrez. Os tucanos são piores. Eu engrosso o coro, eu acho que as pessoas estão com o imaginário mesmo, então não tem outro candidato, não se formou. Assim quando, na época do Lula, tentaram se formar um ou outro e foi caindo até chegar na Dilma. A Dilma foi o que sobrou, que não tinha nada contra ela. Naquele momento sobrou ela, põe ela. Mas até então tinha outros candidatos que eles iam colocar, que eram mais fortes, né? Mas assim como o PT também não formou um grande candidato para a prefeitura, e ainda não formou, mesmo tendo um prefeito, não conseguiu formar um rosto que agrade a população, acho que também não fez isso o PSDB e os outros partidos não fizeram isso. Antes de passar a palavra ao Carlos Guilherme Mota, meu papel aqui é conduzir a discussão, mas eu não resisto a fazer um comentário. Quando assisti ao julgamento do Doca Street, que matou a Ângela Diniz, alegando a legítima defesa da honra, quando ele foi condenado, eu tive a nítida sensação de que houvera um ponto de inflexão, que o Brasil não veria mais tantos crimes passionais, e isso aconteceu. Ninguém mais alegou legítima defesa da honra e as pessoas começaram a ser presas. Eu acho que nós talvez estejamos vendo aqui, subestimando o caso da prisão. Eu não me refiro ao núcleo político do mensalão, não. Eu me refiro às prisões de clientes de advogados que cobram em dólares por hora. Isso nunca aconteceu. Eu tenho certeza de que é outro ponto de inflexão. A partir de agora, as pessoas condenadas por corrupção irão para a cadeia. O senhor não tem essa sensação? Não, essa sensação eu tenho. O que eu não tenho, e nisso é o meu pessimismo profissional, o que eu não tenho é de que este padrão pode ser projetado para a política brasileira, que isto vai acontecer. E, agora, para dizer de uma forma mais cínica, talvez, eu acho que o grosso da população está se lixando para... O senhor acha mesmo? Acho. O que acontece com o mensalão, eu acho. Quer dizer, não só por obrigação profissional, mas por convivência, eu não convivo numa bolha. Quer dizer, eu vou a shopping, vou a lugares públicos e não vejo essa conversa rolar. Carlos Guilherme Mota e depois a Glenda. Comentou-se há pouco o país não forma líderes, as grandes lideranças, o próprio PT talvez não tivesse formado. A personagem trágica, que eu também concordo e até admiro, porque ela foi uma pessoa, uma guerrilheira torturada, daquele grupo Geração de Eleni Guariba e Aria Felberg, é muito respeitável. E que deve estar vivendo, tragicamente, essa dicotomia, que é estar nesse papel, vendo todos esses ex-batistas para... Ele virou um conceito, né? Então, deve ser muito difícil, mas a questão da terra, as questões da terra, a questão indígena, esse país deve estar difícil mesmo. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, há uma quebra dessa anemia ou anomia, não sei, das oposições, os tucanos, a coisa toda, e de outro lado, a máquina, esse aparelhamento que aconteceu com o PT no Estado, surge essa força nova. Com Eduardo Campos não é tão desprezível assim. Um neto de Arraes, um é neto de Tancredo, tudo bem, mas o outro é neto de Arraes. Alguma lição há de ter aprendido. Marina
teve quantos milhões de votos? Algo como 20 milhões de votos, não é? 20. Pois é. É alguma coisa que... Esse bloco do poder não está tão firme assim também. Então, é de se pensar. Mas eu queria desviar o assunto e mantendo no mesmo... Eu fico com a ideia que, às vezes, não tem sociedade civil aqui no sentido moderno da palavra. Tem uns fragmentos, tem algumas ONGs, alguns grupos. Mas eu queria desviar, porque o professor é professor de uma universidade importante. O professor deve estar tão espantado quanto eu, quanto o professor Singer, que o silêncio da universidade perante esse sumiço dos intelectuais. Eu acho uma coisa espantosa essa, porque quando nós temos que procurar referências, e nós tivemos muitas, nosso grupo Geração, o Paul Singer, você, eu, e quadrantes diversos, nós tínhamos referências. Esse silêncio da universidade me choca. Recentemente, o Instituto de Estudos Avançados, ao qual ambos pertenceram, o Singer foi do primeiro conselho diretor, ele foi depredado, assim, e a sociedade está quieta, os diagnósticos não existem, e o reitor inoperante. Sai de uma lista tríplice escolhida pelo ex-governador Serra. Quer dizer, é isso a universidade, é isso uma universidade. O que aconteceu com esse silêncio dos intelectuais, dos professores? Esse é meu ponto. Dirijo ao Chico de Oliveira, que é um intelectual público, que tem posições, heterodoxo como convém, não é? E firme nas suas posições. É uma questão, professor. Eu acho, Carlos, mas não tenho resposta. Eu estou na universidade, apesar de aposentado já, mas eu continuo frequentando a universidade quase diariamente. Tenho um grupo de pesquisa que é muito interessante. A universidade permite isso com largueza, sem... Você é uma referência. Sem coisas, sem mesquinharias. Você usa os recursos da universidade, nós usamos com largueza, mas, de fato, entre meus colegas, sem querer denunciar especificamente ninguém, essa conversa não rola. Não rola. É uma coisa muito incompreensível. Quer dizer, a universidade... Eu já observo isso há mais tempo. A universidade passa ao largo. Nós estamos no finzinho do programa, então, Glenda e Paul Singer. Eu queria retomar um pouco o que você, Augusto, falou agora sobre o julgamento do Doca Street, que você achou que era um momento de inflexão, que a partir dali não se usava, e provavelmente se usa muito menos, essa questão da defesa da honra, que é um conceito medieval, etc. e tal. Pode ter sido um turning point para a argumentação dos assassinos e a argumentação dos advogados, dos defensores desses assassinos, mas a violência contra a mulher continua fortíssima e... Os crimes passionais foram extraordinariamente, sofreram uma redução extraordinária na classe média. Então, era essa que alegava a legítima defesa da mulher. É essa argumentação, mas a violência contra a mulher é constante, claro, tanto que a aplicação... Me referi a um aspecto. Infelizmente, por isso eu acho que eu tenho que deixar registrado como mulher aqui na bancada que a violência continua. Temos 1 minuto. Paul Singer. Pois não. Eu acho que o que faltou no nosso debate é que há uma transformação no país que está em marcha, não pequena, e que tem a ver com a universidade. Dentro da USP tem uma incubadora de cooperativas populares, que está incubando por volta de 10 a 20 cooperativas de gente pobre, está participando do chamado Brasil Sem Miséria e tem 100 e tantas universidades com incubadoras hoje. Nunca houve tantas. O que faltou aqui no nosso debate seria, na verdade, uma análise dos movimentos sociais. Não, faltaram certamente vários assuntos, eu acho que foi... É culpa de ninguém. Encerrando, Chico de Oliveira. Bom, para encerrar, se encerra encerrando. Agradecer ao Augusto, à TV Cultura e a todos os meus amigos e colegas que estão aí na bancada, menos como interrogadores e muito mais como gente que está debatendo o Brasil. A minha profissão é essa. Eu faço como dá.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Glenda Mesaroba, do Carlos Guilherme Mota, do Fernando Rodrigues, do Ferrez, do Paul Singer, do Paulo Caruso e, em especial, do professor Chico de Oliveira, que esteve no centro dessa roda, que acho que debateu com muita competência o que houve no Brasil e, claro, faltaram assuntos, como registrou o Paul Singer. Voltaremos a esse tipo de análise. Boa noite a todos, uma boa virada de ano e até 2014.